Neste último bloco do TV Mar News, o repórter Fernando Palmeira conversou com o superintendente de prevenção em desastres naturais da SEMAR, Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Vinícius Pinho, sobre o mês de julho de 2023, que bateu um recorde de temperaturas e que está sendo considerado o mês mais quente já registrado em vários pontos do planeta. Fernando Palmeira, na manhã de hoje, foi até a SEMAR para conversar com Vinícius Pinho, que vai trazer agora explicações, detalhes a respeito deste fenômeno que surpreendeu muita gente. Fernando, é com você. Aquecimento global, uma preocupação de todos os cientistas do setor. E as manchetes em todo o mundo é a seguinte: batemos recorde no mês de julho de aquecimento do globo terrestre. Nós estamos aqui na SEMAR, Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, na sala de alerta, comandada aqui pelo Vinícius Pinho, e ele nos fala exatamente, faz uma análise sobre toda essa realidade estatística. É verdade, nós temos que ter um pouco de cuidado com essa afirmação de que o mês de julho foi o mês mais quente da história da humanidade. É diferente, o mês de julho foi o mês mais quente que nós temos registro. Por quê? Porque nós temos no máximo 200 anos de dados meteorológicos se a gente pegar as estações do mundo inteiro. E outro ponto importante que a gente tem que ressaltar é que no hemisfério norte a quantidade de informações, a quantidade de estações meteorológicas que registram as informações, ela é muito maior do que no hemisfério sul. Por quê? Na Europa, por exemplo, na América do Norte, a condição econômica, os centros de meteorologia são muito mais desenvolvidos do que no hemisfério sul, no continente africano, na própria América do Sul. Então, por isso a gente tem uma quantidade de informações muito maior. E também é importante ressaltar que no hemisfério norte agora nós estamos no período de verão, um verão muito quente, isso é verdade. Então, o que a gente pode afirmar é que somando a média de todas as estações meteorológicas globais, esse foi o mês de julho mais quente que se tem registro. Então, isso é importante a gente ressaltar. Você se refere à América do Norte, eu fico também imaginando aqui a Europa, que tem amargado nesses últimos anos um aquecimento muito forte. O pessoal chega a usar até os chafarizes das praças. Agora, qual a metodologia que tem sido usada? Como se chega a essa realidade numérica, estatística do clima? Então, são utilizados dados de todas as estações meteorológicas do globo, dados de satélite, de temperatura da superfície do mar. Então, uma série de informações que se faz uma média e se tem essa temperatura média global. Então, assim que é registrado as temperaturas e observados essas mudanças, esse aumento nas temperaturas médias do globo. O comportamento humano tem contribuído para isso? Tem contribuído, sim. A influência da civilização, da evolução, tem favorecido o aumento das temperaturas. Quanto maior a incidência de gases de efeito estufa, maior também a temperatura média do globo. E isso tem influenciado não só na América do Norte, não só na Europa, mas no mundo inteiro. Porque a gente cada vez mais vem registrando a ocorrência de eventos extremos, de eventos severos. Aqui mesmo no Nordeste, a gente tem um exemplo claro disso. Alagoas mesmo. A gente tem cada vez mais percebido a ocorrência de chuvas intensas, seguidas de secas severas. Então, nós temos percebido, isso tem impactado no mundo inteiro, isso tem impactado na gente também, aqui em escala local. Porque cada vez mais, ano passado nós tivemos uma grande cheia, esse ano nós tivemos uma grande cheia, 2012 a 2017 nós tivemos a maior seca da história do Nordeste brasileiro. Então a gente tem percebido o impacto dessas mudanças climáticas. Essa situação é reversível? O que se pode esperar daqui para frente? É difícil afirmar que isso possa ser reversível, mas a gente tem que ter uma consciência de que a humanidade precisa diminuir os impactos causados por esses efeitos, diminuir a emissão de gases, cuidar do meio ambiente, até para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor. Agora, a polêmica de que tudo isso, o efeito estufa, já deveria e é natural que tenha acontecido o derretimento das calotas polares. Como é a sua posição aí? Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado em relação a isso. Existe a questão do aquecimento global causado pelo homem,
mas também a gente tem que ter uma percepção de que o planeta Terra ele é cíclico. Nós passamos por períodos de aquecimento, nós passamos por períodos por eras glaciais, então existe a questão humana que influencia sim, mas também existe a questão natural. O planeta ele é cíclico, nós passamos por períodos secos, passamos por períodos mais frios, mais quentes, então é uma junção das duas coisas, mas existe sim um impacto causado pelo homem. Eu quero fechar com a sua orientação, com a sua informação e, além dela, também com aquela previsão que a gente poderia passar ou pode passar a partir de agora para o que está na lavoura, para aquele que faz a queimada, enfim, para aqueles que depredam de qualquer forma o meio ambiente. Então, em relação à previsão para os próximos meses, a partir de agora, com o final do nosso período chuvoso, a tendência é que nós tenhamos um tempo bem mais seco em todo o estado de Alagoas. Claro que ainda nesse mês de agosto nós deveremos ter algumas chuvas, algumas pancadas isoladas de chuva no estado de Alagoas, mas depois a gente já deve perceber um clima bem mais seco, com temperaturas em elevação. A chegada desse El Niño deve favorecer também um período mais seco em todo o estado de Alagoas, que pode impactar, sim, o setor agrícola, pode impactar os reservatórios hídricos do estado de Alagoas. Então, a gente tem que ter muita atenção, a gente tem que economizar a água, economizar os recursos hídricos em todo o estado. Aqui da Semar, com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da Organização Arnoldo Melo, no canal 525 NET. Claro. Um abraço ao Fernando Palmeira aí mais uma vez por esse trabalho, né, junto à Semar, né, para poder trazer informações, ouvindo o Vinícius Pinho, superintendente, que trouxe detalhes a respeito dessa situação que pegou muita gente de surpresa, né? Temperatura bastante mudada em relação àquilo que nós estamos considerando como tradicional ao longo dos anos, e ele trazendo explicações técnicas através de estudos e monitoramento que a Sala de Alerta sempre desenvolve, sempre realiza. Parabéns mais uma vez. Olha, na parte alta de Maceió, mais precisamente no Benedito Bentes, e aí é uma notícia muito forte essa e triste que nós temos para esse momento do programa, né? No último final de semana, 27 cães aproximadamente em estado de desnutrição e até mesmo de canibalismo foram resgatados, e traz imagens fortes, né? Nós mostrávamos essa imagem, infelizmente nós precisamos, assim, acabamos sendo obrigados a colocar tags porque realmente mexe muito. Acaba sendo uma dor, é como se um punhal fosse colocado no nosso peito diante das situações desses animais, hein? Antônio Calheiros, que também é proprietário de um abrigo canino em Marechal Deodoro, foi o responsável por esse resgate. O local estava tomado por dejetos e alguns animais chegaram a morrer por falta de comida. Outros praticavam canibalismo, ou seja, com fome, comia os próprios animais, né? Segundo informações, a tutora responsável estava internada devido a um câncer. Neste período, a família não alimentou os animais. Para ajudar na reabilitação dos animais, Antônio solicita doações por meio da chave Pix. Nós vamos aí, se possível, né, colocar no vídeo 35.418.242/1000 ao contrário 84. É CNPJ, viu, gente? 35.418.242/1000 ao contrário 84, para as pessoas realizarem, né, essa sua doação, que acaba sendo importante para a compra, né, de alimentos e de remédios para esses animais em total estado de abandono, que é triste mesmo, uma situação muito forte e que infelizmente, né, muito próximo a gente, mas por conta realmente de toda essa dificuldade em que a senhora que passava por um problema aí, se enfrenta ainda um problema de saúde, né? A tutora desses animais, com a casa fechada, os familiares não assumiram a responsabilidade e aí tudo ficou dessa forma, uma situação trágica que nós estamos mostrando. Dentre todos os estados do Nordeste, Alagoas possui o terceiro menor preço de venda do etanol, de acordo com a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e de Biocombustíveis. Fernando Palmeira nos conta todos os detalhes. Uma excelente notícia para o consumidor e para o nosso parque industrial sucro-alcooleiro. As destilarias aqui em Alagoas estão de parabéns. Alagoas está praticando o terceiro menor preço do etanol para o consumidor. Nós estamos tentando conversar com o consumidor, o pessoal não quer falar, mas pelo menos a gente passa essa informação que é importante. Alagoas, o terceiro menor preço do etanol no Nordeste. Mais barato
é o 12º do Brasil, de acordo com os dados da Agência Nacional de Petróleo e Gás Natural, Biocombustível, ANP. A pesquisa é referente à semana de 30 de julho a 5 de agosto. Portanto, o preço médio de combustível em Alagoas ficou de R$ 4,44. Os dados mostram ainda que o preço mais caro praticado em Alagoas é de R$ 5,80 em Delmiro Gouveia, no Alto Sertão de Alagoas. Já o preço mais barato é praticado aqui em Maceió, onde o combustível está cotado a R$ 4,09. E essa notícia é importante. Aqui onde estamos, esse posto de abastecimento que fica em Mangabeiras, parte baixa litorânea de Maceió, aqui os preços são praticados sempre abaixo em relação aos outros. A cota aqui, o etanol 4,19, a gasolina comum 5,45, gasolina aditivada está 5,65. E aqui nesse posto que fica na região onde estamos de Mangabeiras, está exatamente sempre oferecendo um preço abaixo dessa cotação. É por isso que as filas acontecem constantemente. Fique de olho no preço, o etanol caiu, seu carro é flex, gasolina e etanol, então faça essa opção porque você sai ganhando no final. Aqui de Mangabeiras, com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da Organização Arnoldo de Mello, no canal 525 NET. Claro. Rapaz, uma boa notícia, né? Para o nosso, bolso, não é verdade? Para o nosso bolso mesmo, quando coloca o estado de Alagoas, né? Com o preço praticado do etanol ficando entre os mais baixos da nossa região. E tive a oportunidade de constatar isso, tá? Fui até a Paraíba, mais precisamente ao Alto Sertão da Paraíba no último final de semana, e durante a nossa passagem, né, no trajeto por algumas cidades pernambucanas e paraibanas, até chegar em Patos, no Alto Sertão da Paraíba, pude constatar realmente que o valor do combustível, do litro da gasolina, principalmente do etanol, que é realmente importante, o antigo álcool, em relação às bombas aqui em Maceió, um valor bem mais caro, tá? Nessas regiões. Isso é muito importante constatar esse processo. Arnaldo Ferreira também tem acompanhado a movimentação dos bastidores da política de Alagoas. Todo dia ele participa aqui do programa TV Mar News, tá certo? E ele vai chegar hoje aqui com mais uma análise sobre esse atual cenário. Vem, Arnaldo. Alagoas tem na gestão uma ex-xerife, mas agora uma mulher que administra as finanças públicas, elogiada inclusive pelo ministro Haddad, Fernando Haddad, da Fazenda. Como é que a senhora viu essa receptividade lá em Brasília? Achei que foi um reconhecimento de trabalho aí de 8 anos, uma continuidade desse trabalho e os resultados falam por si só e o ministro referendou isso, foi bem gratificante. Economicamente, como foi Alagoas? Bem, a gente conseguiu, apesar do ano 4, estamos conseguindo equilibrar aí a questão da arrecadação, as finanças estão bem em dia, salário em dia, investimentos continuando, estamos bem. Mas não é só a secretária Renata Santos que fala que Alagoas está bem. Um dos maiores economistas do estado, Cícero, está aqui, é professor da Universidade Federal de Alagoas, professor Cícero Pérez. Alagoas vai bem realmente, como a secretária disse? Veja bem, como tudo é relativo, Alagoas é muito bem em relação aos estados brasileiros, evidentemente, né? Bem em relação às finanças estaduais, das 27 unidades, Alagoas tem se destacado, tem apresentado um processo de crescimento, de melhoria das suas finanças, ou seja, do aumento da arrecadação, do melhoria de gasto, de mais transparência nos investimentos, fazendo com que Alagoas tenha obtido notas mais positivas na avaliação geral dos 27 estados. E evidentemente que isso pesa decisivamente a presença, né, de quadros competentes, de pessoas comprometidas com esse processo de desenvolvimento alagoano, como foi o secretário anterior e como é atualmente a nossa secretária Renata Santos. Na parte econômica, tudo em ordem. Agora, o investimento é infraestrutura e políticas públicas. Esse é Arnaldo Ferreira, né, buscando a notícia na fonte, né, para trazer aqui para o programa TV Mar News. O Boletim Integração acaba sendo uma das atrações aqui do TV Mar News também, com a participação do jornalista Mozar Luna. Quais as novidades de hoje, hein, Mozar? Vamos às informações, começando pela capital alagoana do Agreste, a nossa querida Arapiraca. Olha só, o primeiro shopping do interior de Alagoas, o Arapiraca Garden Shopping, passa por uma crise muito séria, tá?
muitas lojas fechadas. Conversamos com empresários, também eles nos procuraram, na verdade foi isso, para relatar as dificuldades que eles estão tendo. Não tem cliente e muitos estão fechando as lojas. Tá? Conversamos com a responsável lá, Camila Oliveira, né, do shopping, de marketing, disse que a coisa vai mudar, que agora a Partage, né, Partage, que é uma nova empresa que assumiu, comprou da Tenco os ativos, né, e vai mudar, e vai mais loja. Vamos acreditar que sim, gente, ainda há esperança, né? Vamos aguardar. Mas enquanto isso, está aí quase 50% das lojas fechadas, tá? E muita reclamação dentro do shopping com relação aos lojistas. Vamos aguardar, torcemos para que dê certo. Vamos às informações? Vamos lá, vamos a Maragogi. Olha, o vereador Fernando da Escol ligou para a gente e disse que, a princípio, não tem nenhum acordo com o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Vitor, para ser o vice do ex-prefeito Marco Madeira, que é pré-candidato a prefeito lá em Maragogi, certo? Diz que não tem nada fechado, tá? Agora, vai atender às ordens do governador Paulo Dantas, aquele que chamou de meu padrinho. Pô, para quem todo mundo sabe que Paulo Dantas está super alinhado com o presidente da Assembleia, Marcelo Vitor. Então, eu acho que aí será uma questão da lei da gravidade, né? Vem pela força da gravidade, ou seja, agora não. Mas lá na frente, com certeza, pode ser que Fernando da Escol feche uma aliança com Marcos Madeira a pedido do governador Paulo Dantas. Afinal de contas, Paulo Dantas e também o presidente da Assembleia, na verdade, fazem parte de um grupo político que querem mudar Maragogi. E o Marco Madeira poderá ser o candidato, ou o Fernando da Escol, o candidato desses dois líderes políticos de Alagoas. Né? Em contrapartida, o vereador Paulo Nunes ligou para a gente e disse que os nomes na base de governo do prefeito, que é ele, Paulo Nunes, Gabriel Vasconcelos, que é o vice, mais o Enio, estão juntos e vão sim, unidos. Né? Agora resta saber unidos para onde, porque no final do ano o prefeito disse que vai anunciar quem é o candidato. Enquanto não anuncia, a coisa está meio desorganizada. É preciso definir esse nome o mais cedo possível, porque o tempo corre contra vocês. Tá bem? Bom, vamos ficar aguardando esse desenrolar. Maragogi deverá ter uma das eleições mais caras do estado de Alagoas e mais disputada, porque do outro lado está Arthur Lira querendo emplacar o nome de César Lira para candidato a prefeito. Vamos aguardar o desenrolar. Amanhã tem mais informações sobre isso. Bom, voltamos a Arapiraca, vamos lá. Luciano Barbosa cada vez mais próximo de Arthur Lira. Segundo informações, está aguardando a chamada janela da traição que será aberta em março. E aí ele sai do MDB e vai para o PP de Arthur Lira. Inclusive, Arthur Lira teve esse final de semana em Arapiraca, assinando ordem de serviço, correndo com o prefeito, visitando obras. Está muito unido os dois, muito junto, e Arthur Lira torce para levar. Do outro lado está o senador Renan Calheiros, também puxando o Luciano de volta para o ninho do MDB, embora esteja na legenda, mas aí faz parte do chamado MDB Rebelde de Arapiraca, que mostrou força nas eleições, hein? Muita força e muita independência. Bom, vamos sair, vamos para Porto de Pedras, vamos lá. Olha, o ex-prefeito Boi Lambão diz que esse ditado de quem política até boi voa, mentira, ele não vai voar. Ele diz que não tem acordo para fazer com que o filho dele retire a candidatura a prefeito. Bom, os tempos é o senhor da razão. Vamos aguardar o que vai aguardar no desenrolar dos fatos lá em Porto de Pedras. Estão lá Caio Show, empresário, muito bem sucedido, com boas ideias, e tá o Caio Burguete, que é o filho do Boi Lambão. Os dois poderão disputar a prefeitura de Pouso de Pedras ou poderão fazer uma aliança. Mas o Boi disse, Boi Lambão, ex-prefeito, que lá boi não voa, ele não vai fazer acordo. Bem, o nosso Boletim de Integração de hoje vai ficando por aqui, mas tem só um finalzinho. Água Branca, o vice-prefeito José Ricardo, disse que vai disputar a prefeitura e vai mostrar todas as mazelas do prefeito José Carlos de Água Branca. Ficamos por aqui, voltamos amanhã. Obrigado, Mozart, pela sua participação com o quadro Integração, sempre participando aqui com as últimas notícias dos municípios de Alagoas e a movimentação também, não só para essa corrida eleitoral que vai se aproximando, né, ano que vem, mas as peças se movimentam, e também as notícias e ações que são desenvolvidas pelas gestões em cada município, com o Mozart Luna, que é o jornalista também que faz parte aqui dos veículos da organização Arnon de Mello. Assim nós vamos encerrando esta edição do programa TV Mar News. Desejo um grande abraço para você, muito obrigado pelo carinho, pela audiência, pela participação sempre, tá certo, aqui no programa, com a movimentação do nosso departamento de jornalismo. Teremos um novo encontro amanhã, quinta-feira de TBT, a partir de 11 horas da manhã, com uma atração ao vivo aqui na TV Mar. Até lá!